numa mansão onde a noite foi banida por luzes que nunca se apagam. O menino vive prisioneiro do medo do escuro. Mas o novo eletricista, um homem que já conversou com as estrelas, esconde um segredo em sua caixa de ferramentas. Ele pode trazer o céu para dentro do quarto do menino, mas o preço de acender uma única estrela pode ser a escuridão eterna para o seu próprio futuro. Se a luz desta ideia já brilhou para você, imagine a constelação inteira. Junte-se ao nosso clube de observadores de Deschantus. Histórias, é só se inscrever. Sua participação é a energia que mantém nosso universo em expansão. Deixe seu like como um cometa no céu e ative o sino, porque a próxima nebulosa de emoções já está se formando e você não vai querer perder. A mansão Bastos não tinha sombras. Era a primeira coisa que Miguel notou. As luzes de LED, embutidas em cada centímetro do teto e do chão, criavam um brilho constante, branco e cirúrgico, que eliminava qualquer canto escuro, qualquer penumbra. Era como viver dentro de uma sala de cirurgia ou de uma nave espacial. Não havia dia ou noite, apenas um presente contínuo e ofuscante. Para Miguel, o novo eletricista de manutenção, aquele ambiente era uma agressão aos sentidos. Ele, um homem que amava o crepúsculo e a forma como as sombras dançavam ao entardecer, sentia-se um intruso naquele mundo onde a noite fora oficialmente banida. Ele viera em busca de um salário, de uma forma de recomeçar, mas não imaginava que seu novo local de trabalho seria uma prisão de luz. Foi no seu segundo dia que ele viu Léo. O menino, de apenas 6 anos, parecia um pequeno fantasma pálido vagando por aqueles corredores de luz. Tinha olheiras profundas sob os olhos azuis, uma marca de quem não conhece o verdadeiro descanso. Seus movimentos eram lentos, quase letárgicos, como se o excesso de estímulo luminoso o tivesse esgotado por completo. Ele não brincava, não corria, apenas se sentava em um canto com seus brinquedos, sob o olhar atento de uma babá, parecendo tão deslocado quanto Miguel. Havia uma ansiedade constante no menino, um tremor quase imperceptível em suas mãos. Ele era a prova viva de que a ausência de escuridão não trazia paz, mas uma forma diferente e mais sofisticada de tormento, a tortura de nunca poder se esconder. Um dos cozinheiros, um homem falante, contou a história a Miguel durante o café. Há 1 ano, a mansão foi invadida. 2 ladrões entraram no meio da noite. A patroa, Laura Bastos, e o menino estavam em casa. Ninguém se feriu gravemente. Mas Léo ficou preso em seu quarto no escuro, ouvindo os gritos, o som de coisas se quebrando. O trauma foi profundo. Desde aquela noite, ele desenvolveu uma fobia paralisante do escuro. Não conseguia dormir. Tinha pesadelos terríveis, ataques de pânico. A solução de sua mãe, uma mulher que resolvia todos os problemas do mundo com tecnologia e dinheiro, foi radical: eliminar a escuridão. E assim, a noite foi expulsa da mansão Bastos, e a casa se tornou uma fortaleza de luz, ininterrupta. Laura Bastos era uma força da natureza, uma CEO que comandava seu império de tecnologia com a mesma lógica implacável com que agora administrava o trauma do filho. Para ela, o medo de Léo era uma falha no sistema, um bug que precisava ser corrigido. A solução foi puramente tecnológica. Um sistema de iluminação inteligente, controlado por um aplicativo em seu celular, que garantia que nenhum lux caísse abaixo do nível programado. Ela não via a tristeza nos olhos do filho. Via um problema a ser resolvido. Não oferecia abraços, oferecia sensores de movimento e câmeras de segurança. Em sua mente, ela estava dando ao filho a proteção mais avançada que o dinheiro podia comprar, sem perceber que o estava isolando ainda mais em uma gaiola dourada e ofuscante. Durante uma verificação de rotina no sistema elétrico do quarto de Léo, Miguel o observou mais de perto. O menino estava sentado em sua mesa, desenhando. Miguel olhou por cima de seu ombro.
Os desenhos eram todos iguais. Figuras pequenas e encolhidas, cercadas por monstros disformes, feitos de rabiscos pretos e agressivos. Era o mapa de sua mente, um território de medo constante. As paredes do quarto eram brancas, os móveis eram brancos, a luz era branca. Não havia um único lugar para o olhar descansar, nenhuma sombra para dar profundidade ao mundo. Miguel sentiu uma empatia imensa por aquele menino. Uma criança que fora forçada a viver de olhos abertos em um pesadelo que não tinha fim. O quarto de Léo, com seu teto branco e liso, despertou em Miguel uma memória antiga e poderosa. Ele se lembrou de sua própria infância, de seu próprio medo do escuro. Lembrou-se das noites em que chorava, a imaginação transformando as sombras de seu quarto em monstros. E se lembrou de seu avô, João, um homem de mãos grossas e coração sábio. Seu avô não acendeu mais luzes. Fez o contrário. Apagou todas, sentou-se ao seu lado na escuridão e, com um pedaço de giz, começou a desenhar pontos luminosos no teto escuro. Isso não são monstros, meu neto, ele disse. São estrelas, e as estrelas só podem brilhar quando está escuro o suficiente para vê-las. A lembrança o atingiu com a força de uma revelação. Movido por um impulso que era uma mistura de memória e compaixão, Miguel tomou uma decisão arriscada. Enquanto verificava a fiação dentro do painel de gesso no teto do quarto de Léo, ele pegou um pequeno pedaço de cabo de fibra óptica que guardava em sua caixa de ferramentas. Ele o conectou a uma fonte de energia de baixíssima voltagem e posicionou a ponta do cabo em um minúsculo furo que fez no painel. Era um detalhe quase invisível a olho nu. Um único ponto de luz, suave e pequeno, que só seria notado na ausência de outras luzes. Era um ato de sabotagem silenciosa. Uma rebelião de um único pixel contra um império de luz. Era a primeira estrela que ele plantava naquele céu artificialmente branco. Naquela noite, Léo estava em sua cama, os olhos abertos como sempre. A luz do quarto, embora ajustada para um modo noturno, ainda era forte, mantendo-o em um estado de alerta constante. Mas ao olhar para o teto, ele notou algo novo. Um ponto de luz minúsculo, diferente de todos os outros. Não era a luz agressiva e branca dos LEDs. Era uma luz suave, quase azulada, que não iluminava nada e apenas existia. Como um furo no tecido do mundo, revelando algo por trás. Ele se sentou na cama, os olhos fixos naquele ponto. Não era assustador. Era bonito, misterioso. Ele ficou ali, hipnotizado. Esquecido dos monstros que desenhava, observando sua pequena e secreta estrela particular. Então, aconteceu algo que não acontecia há meses. Uma pequena oscilação na rede elétrica da rua fez as luzes da mansão piscarem. Por um segundo, a iluminação principal do quarto de Léo se apagou, mergulhando o ambiente em uma penumbra súbita. O procedimento padrão do menino era gritar. Um grito de pânico que imediatamente acionava um alerta no celular de sua mãe. Mas desta vez, ele não gritou. No breve instante de escuridão, seus olhos permaneceram fixos no teto, onde sua pequena estrela continuava a brilhar, constante e fiel, uma pequena âncora de luz na imensidão do medo. Quando as luzes principais voltaram, um segundo depois, ele ainda estava olhando para cima e em seu rosto, pela primeira vez, não havia pânico. Havia fascinação. No dia seguinte, Miguel chegou à mansão com o estômago revirado. Cada passo pelos corredores iluminados parecia um passo em direção à sua execução. A oscilação de energia da noite anterior certamente teria sido registrada pelo sistema central da casa. E a ausência do alarme de pânico de Léo, que deveria ter sido acionado pela breve escuridão, seria uma anomalia ainda maior. Ele esperava ser chamado ao escritório de Laura Bastos, a qualquer momento, ser confrontado com gráficos e registros que provariam sua transgressão. Ele ensaiou suas desculpas, suas justificativas, mas sabia que para uma mulher que governava a vida com a precisão de um algoritmo, não
Haveria perdão para um erro de sistema tão deliberado. Ele era a variável humana, o bug, e estava prestes a ser deletado. Mas as horas passaram e nada aconteceu. O silêncio da mansão era o de sempre, e a presença de Laura Bastos era nula. Miguel soube por um dos seguranças que ela havia embarcado em uma viagem de negócios de última hora para a Ásia. Estaria fora por uma semana. A notícia foi como uma suspensão da pena, um adiamento que lhe deu um pouco de ar para respirar. A casa, sem sua rainha, controladora, parecia relaxar um grau minúsculo. Naquela tarde, ele cruzou com Léo no corredor. O menino, que antes evitava seu olhar, o encarou por um segundo, e com um movimento quase imperceptível, seus olhos se desviaram para o teto de seu próprio quarto, e depois voltaram para Miguel, com um brilho tímido de cumplicidade. Não precisavam de palavras. Um segredo agora os unia, uma pequena estrela em um universo de luz artificial. Aquela cumplicidade o transportou para outra vida, um tempo em que os céus eram seu escritório. Miguel nem sempre fora um eletricista. Anos antes, ele era Dr. Miguel, um jovem e promissor professor de astrofísica, o diretor de um pequeno, mas respeitado, observatório universitário. Ele se lembrou da sensação do ar frio da madrugada, do cheiro de metal e ozônio sob a cúpula, do som suave do telescópio girando em busca de galáxias distantes. Lembrava-se do brilho nos olhos de seus alunos ao verem os anéis de Saturno pela primeira vez. A astronomia não era apenas sua profissão, era sua paixão, sua forma de encontrar sentido na imensidão do cosmos. Uma paixão que seu avô, João, acendeu nele, ensinando-lhe a ler as histórias que as estrelas escreviam no veludo escuro da noite. Sua queda foi tão rápida e devastadora quanto a de um meteoro. Um colega acadêmico, um homem mais velho e corroído pela inveja do sucesso de Miguel, cometeu o crime perfeito. Ele não roubou seu trabalho, ele o envenenou. De forma sutil e brilhante, ele inseriu dados falsos em um dos artigos de pesquisa de Miguel, informações que levariam a conclusões errôneas e que, quando descobertas, apontariam diretamente para a fraude acadêmica. Foi uma sabotagem silenciosa, uma facada nas costas disfarçada de erro de cálculo. E quando o escândalo veio à tona, a acusação recaiu inteiramente sobre Miguel. Ele foi pego em uma teia de mentiras tão bem tecida que a verdade se tornou irrelevante. A universidade, temendo o escândalo e a perda de financiamento, optou pelo caminho mais fácil. Em vez de uma investigação aprofundada, formaram um comitê apressado que concluiu pela culpa de Miguel. Foi mais fácil sacrificar um jovem professor promissor do que confrontar um acadêmico estabelecido e bem relacionado. Miguel foi publicamente desonrado. Perdeu seu cargo, sua carreira, o acesso ao observatório que era sua segunda casa. Perdeu a credibilidade. O mundo que ele tanto amava, o mundo da ciência e da busca pela verdade, revelou-se tão político e cruel quanto qualquer outro. Ele lutou, mas era sua palavra contra a de um sistema que precisava de um culpado rápido. E ele, o homem que sonhava com as estrelas, foi condenado à terra. A humilhação foi seguida pela necessidade. Para sobreviver, ele teve que vender seus livros, seu telescópio pessoal, cada pedaço de sua antiga vida. Voltou para a casa dos pais e reaprendeu o ofício de seu pai, um eletricista honesto e trabalhador. Ele não sentia vergonha do trabalho manual, sentia vergonha do motivo que o levara até ali. Trocou a observação de nebulosas pela troca de disjuntores, o cálculo de órbitas pela fiação de paredes. O homem que antes ensinava sobre a vastidão do universo, agora passava seus dias confinado a caixas de força e painéis elétricos. Ele sentia falta do céu, da sensação de assombro, do propósito. Sentia-se permanentemente aterrado, no pior sentido da palavra. De volta ao presente,
Na mansão Bastos, seu passado dava um novo sentido às suas ações. Ele via em Laura Bastos um reflexo do sistema rígido e impiedoso que o esmagara. Um sistema que preferia soluções fáceis e aparências a uma investigação profunda da verdade. E em Léo, ele via um reflexo de si mesmo. Alguém que precisava desesperadamente que lhe mostrassem como olhar para cima de novo. Como encontrar beleza e ordem em meio à escuridão. Sua missão secreta com o menino tornou-se então uma forma de redenção pessoal. Ao acender uma estrela no teto de Léo, ele estava, de certa forma, tentando reacender uma em seu próprio universo interior. Um universo que ele pensava estar apagado para sempre. A ausência de Laura por uma semana era uma janela de oportunidade que ele não podia desperdiçar. O risco era enorme, mas a recompensa, a chance de ajudar aquele menino, era maior. Naquela tarde, durante outra verificação de rotina no quarto de Léo, ele não se contentou com uma única estrela. Com uma paciência de artesão, ele passou quase uma hora no forro do teto com sua maleta de ferramentas e um rolo de fibra óptica. Ele não era mais apenas um eletricista. Era um artista, um astrônomo clandestino, recriando o céu. Ele não instalou as luzes ao acaso. Ele as posicionou cuidadosamente, seguindo um mapa que conhecia de cor. Um desenho que estava gravado em seu coração desde a infância. Naquela noite, quando as luzes do quarto se acenderam em seu brilho habitual, Léo deitou-se na cama. Mas ao olhar para o teto, seu queixo caiu. Não havia mais apenas um ponto de luz. Havia dezenas, e eles não estavam espalhados. Formavam um padrão, um desenho familiar de 3 pontos de luz alinhados e outros 4 ao redor. Ele não sabia o nome, não sabia o que era uma constelação, mas ele reconheceu, com a intuição pura das crianças, que aquilo não era um acidente. Era um presente, um segredo, um mapa. Pela primeira vez, o teto de seu quarto não era mais uma tampa branca e opressiva. Era uma janela para algo vasto, misterioso e incrivelmente belo. E pela primeira vez em 1 ano, Léo adormeceu sorrindo sob o olhar protetor do cinturão de Orion. A semana em que Laura Bastos esteve fora foi como um interlúdio mágico, uma pequena era de ouro na história da mansão. A terapia das estrelas, como Miguel a chamava em seu coração, continuou. A cada dia, durante suas verificações elétricas, ele adicionava uma nova constelação ao céu particular de Léo. Depois de Orion, veio o Cão Maior, com a estrela Sirius brilhando mais forte que todas as outras. Depois, as Pleiades, um aglomerado de pequenas luzes que pareciam um punhado de diamantes celestes. O teto branco e estéril do quarto de Léo estava se transformando lenta e secretamente em um mapa do cosmos, uma obra de arte clandestina que só podia ser verdadeiramente apreciada quando o medo se atrevia a chegar. O quarto do menino, antes uma cela de luz, estava se tornando um planetário particular, um refúgio de assombro. A transformação de Léo era notável. A ansiedade constante que o fazia roer as unhas deu lugar a uma calma contemplativa. Ele passava horas deitado na cama, não mais em um estado de vigília exausta, mas de exploração silenciosa, os olhos percorrendo os novos padrões de luz. Começou a fazer perguntas à governanta sobre a noite. As estrelas de verdade também fazem desenhos? Ele perguntava, a voz ainda um fio. E o mais significativo de tudo, seus próprios desenhos mudaram. Os monstros pretos e disformes deram lugar a folhas de papel cobertas de pontos brancos e amarelos, conectados por linhas imaginárias. Ele não desenhava mais seus medos. Desenhava o universo que estava aprendendo a amar, um universo que, paradoxalmente, só podia existir na escuridão. A comunicação entre Miguel e Léo evoluiu para um jogo de segredos e presentes. Certo dia, Miguel deixou um de seus velhos livros de astronomia infantil, com ilustrações coloridas de galáxias e planetas, sobre a mesa de cabeceira de Léo.
No dia seguinte, ao voltar para uma inspeção, encontrou o livro aberto na página que descrevia a constelação de Órion. E sobre a página havia um pequeno chocolate, o único que Léo recebia como sobremesa no jantar. Era uma oferta, um agradecimento, a primeira troca de afeto que o menino iniciava em muito tempo. Miguel sentiu um nó na garganta. Ele comeu o chocolate como se fosse uma hóstia sagrada, o doce selando a cumplicidade entre os dois. Miguel começou a deixar pequenas anotações ao lado de suas criações celestes. Em pedaços de fita adesiva, ele escrevia os nomes: Órion, o grande caçador; Sirius, a biche, a estrela do cão. Léo, que estava aprendendo a ler na escola, soletrava as palavras em silêncio durante a noite. Os pontos de luz deixaram de ser apenas luzes, ganharam nomes, histórias, identidades. O céu em seu teto estava se tornando um lugar povoado por heróis e lendas. Ele não estava mais sozinho no escuro. Estava acompanhado por gigantes e cães celestiais. Miguel não estava apenas ensinando astronomia ao menino. Estava lhe dando um novo vocabulário para a noite, uma nova forma de ver a escuridão não como um vazio, mas como um palco para as mais belas histórias. A mudança no menino não passou despercebida. A governanta comentou com a cozinheira que Léo não tinha tido um único pesadelo a semana inteira. A professora particular notou que ele estava mais concentrado, menos agitado. Formou-se uma pequena e silenciosa conspiração de esperança entre os funcionários que gostavam do menino. Eles não sabiam exatamente o que o eletricista estava fazendo, mas viam o resultado. A governanta, em particular, tornou-se a guardiã do segredo. Ela reorganizava os horários de limpeza, criava desculpas para que ninguém entrasse no quarto de Léo durante as manutenções de Miguel. Ela estava arriscando seu emprego, mas seu coração lhe dizia que a felicidade daquele menino valia mais do que qualquer protocolo. A semana mágica, no entanto, estava chegando ao fim. Na sexta-feira, Miguel soube que Laura Bastos voltaria no sábado. Havia um sentimento de urgência e tristeza no ar. Ele subiu ao quarto de Léo para sua última sessão clandestina. Com um cuidado especial, ele instalou a última constelação, a Ursa Maior, em um grande arco sobre a porta, como uma guardiã protetora. Ele deixou uma última nota: a Ursa Maior, para te guiar sempre para casa. Ele olhou para o céu que criara um pequeno universo de esperança em um quarto de medo e sentiu uma dor profunda ao pensar que, muito provavelmente, aquela obra de arte, aquele refúgio, seria descoberto e destruído pela mulher que, em sua busca cega pela luz, não conseguia enxergar as estrelas. Laura Bastos voltou um dia antes, como sempre fazia, para quebrar as expectativas e testar a prontidão de sua equipe. Ela entrou na mansão na noite de sexta-feira, exausta de uma semana de negociações em Tóquio. Sua mente precisa e lógica ansiava pelo ambiente controlado de sua casa. Ela não queria conversas, apenas a eficiência silenciosa de sua fortaleza. Depois de dar ordens breves ao mordomo, ela subiu diretamente para o quarto do filho, seu primeiro e último checkpoint do dia. Ela precisava verificar os dados vitais do menino, os registros de sono, os relatórios da babá. Precisava se certificar de que o sistema que ela criara para ele continuava funcionando perfeitamente. Ela abriu a porta do quarto de Léo em silêncio. As luzes principais estavam acesas, como sempre, no modo noturno programado. O menino dormia, o rosto sereno. À primeira vista, tudo estava em ordem. Mas então, ela sentiu algo, uma qualidade diferente na luz, uma suavidade que não deveria estar ali. Seus olhos, acostumados ao brilho duro dos LEDs, levaram um segundo para se ajustar. E então, ela olhou para cima. E seu cérebro, lógico e literal, simplesmente não conseguiu processar a informação. O teto não era branco, estava coberto,
coberto por centenas de minúsculos e suaves pontos de luz que brilhavam com uma calma impossível. Sua primeira reação não foi de raiva, mas de uma profunda confusão. Seria algum novo brinquedo? Um projetor que a governanta comprara sem sua autorização? Ela procurou a fonte da luz, o aparelho, o projetor. Não havia nada. As luzes pareciam nascer do próprio teto, como se o gesso tivesse se transformado em um céu noturno. Seus dedos percorreram o interruptor, mas nada mudou. A mente dela, treinada para entender sistemas complexos, sentia-se insultada por aquele fenômeno. Era uma modificação não autorizada, uma falha. Alguém tinha ousado alterar a arquitetura de seu sistema, a programação de seu santuário. A confusão deu lugar à suspeita, e a suspeita a uma fúria fria e controlada. Isso não era um brinquedo, era uma violação. Alguém tinha mexido na fiação, no sistema elétrico da casa. Alguém tinha invadido seu controle. Ela deu meia volta e marchou para seu escritório. Sentou-se diante de sua tela de controle central e, com dedos rápidos e precisos, acessou os registros de consumo de energia do quarto de Léo. E lá estava. Pequenos picos de consumo, anômalos, todos os dias, no meio da tarde, durante a última semana. Picos consistentes com o uso de ferramentas elétricas de baixa voltagem. Alguém estivera trabalhando no quarto de seu filho todos os dias, secretamente. O sistema dela não mentia. Ela cruzou os registros de energia com os logs de acesso dos funcionários. A sobreposição era perfeita, inequívoca. Havia apenas uma pessoa cujos horários de manutenção no segundo andar coincidiam exatamente com as anomalias de energia. Miguel, o novo eletricista. O homem que ela não conhecia. O homem que tinha acesso irrestrito à infraestrutura de sua casa. A conclusão, para sua mente paranoica e lógica, era aterrorizante. Não se tratava de estrelas de brinquedo. Era uma sabotagem, uma ameaça. Ele poderia ter instalado escutas, câmeras, qualquer coisa. Ele tinha violado sua fortaleza. A decisão foi instantânea. A tolerância para falhas de segurança em seu sistema era zero. Ela pegou o comunicador, a voz cortante como um caco de vidro. Segurança, ela disse, sem preâmbulos. Localizem o eletricista, Miguel, agora. Tragam-no para o meu escritório. Ele está proibido de sair desta propriedade até que ele me explique, fio por fio, o que exatamente ele instalou no teto do quarto do meu filho. A caçada havia começado. A magia do céu secreto de Léo estava prestes a colidir com a fúria implacável da mulher que, em sua busca desesperada por segurança, via inimigos em todas as sombras, sem perceber que a maior ameaça era a escuridão que ela mesma criara. O escritório de Laura Bastos era o cérebro da mansão, um centro de comando minimalista onde telas exibiam dados em tempo real, o consumo de energia, a qualidade do ar, os feeds de segurança de cada cômodo. Laura analisava os gráficos de consumo do quarto de Léo, a linha vermelha registrando os picos anômalos da última semana. Para ela, aquilo não era apenas uma regra quebrada, era uma violação de dados, uma incursão em seu sistema. Cada ponto de luz não autorizado no teto de seu filho era um vírus, uma peça de código malicioso introduzida em seu ambiente perfeitamente programado para a segurança. A raiva que sentia não era quente e emocional. Era a fúria fria de uma engenheira que encontra uma falha inexplicável em sua obra-prima. Uma falha que ameaçava a integridade de todo o sistema. Miguel foi trazido por 2 seguranças, que o deixaram parado no meio da sala, como um réu diante de sua juíza. Ele parecia pequeno e insignificante sob o teto alto e as luzes frias. Do ponto de vista de Laura, ele era a personificação do caos. Um erro humano que precisava ser identificado, analisado e eliminado. Ela não via um homem assustado. Via um bug. Eu exijo uma explicação, ela disse, a voz desprovida de qualquer emoção.
como a de uma inteligência artificial. Quero um relatório completo da instalação de hardware não autorizado no sistema de iluminação do quarto do meu filho. Quero saber o que você instalou, por que instalou e quem lhe deu autorização. Ela não estava perguntando. Estava executando um diagnóstico de falha. Completamente intimidado, mas sem ver outra saída, Miguel tentou explicar. Sua voz era um fio, em contraste com a acústica perfeita do escritório. Senhora Bastos, não foi uma instalação de hardware, foram só estrelas. A palavra soou ridícula naquele ambiente. Ele falou sobre o medo de Léo, sobre a exaustão em seus olhos. Falou de sua própria infância, de seu avô, da noite em que aprendeu a não temer a escuridão, mas a procurar a beleza nela. Falou sobre como as constelações lhe ensinaram que mesmo no breu mais profundo existe ordem, existe história, existe luz. Ele não estava dando uma desculpa técnica, estava oferecendo uma confissão poética, uma linguagem que o sistema de Laura não estava programado para entender. A expressão medo do escuro foi o gatilho. Para Laura, não era uma frase abstrata, era uma memória sensorial, física. Em um instante, ela não estava mais em seu escritório seguro, mas de volta àquela noite, 1 ano atrás. Ela se lembrou do som do vidro se quebrando no andar de baixo, do seu próprio grito abafado ao se trancar no closet com Léo, do cheiro de pânico e, o pior de tudo, da sensação de absoluta e total impotência. Ela, Laura Bastos, a mulher que controlava uma empresa multinacional, que dobrava homens de negócios com um olhar, estava encolhida no escuro, ouvindo estranhos violarem seu santuário, incapaz de fazer nada para proteger seu filho. O escuro, para ela, não era a ausência de luz, era a presença do caos, da vulnerabilidade, de sua maior e mais vergonhosa falha. Foi naquela noite que ela fez um juramento a si mesma. Nunca mais seria impotente. Nunca mais o caos invadiria sua vida. Se ela não podia controlar o mundo lá fora, controlaria o seu com uma perfeição obsessiva. A tecnologia foi sua arma. Ela transformou sua casa em uma fortaleza impenetrável, um sistema onde cada variável era monitorada e controlada. E a luz constante e ininterrupta, era o pilar central de sua nova ordem. A luz era sua forma de dizer ao universo: aqui a escuridão não entra, aqui o caos não tem vez, aqui eu estou no controle. Banir a noite não foi uma decisão para o bem-estar de Léo, foi uma decisão para o bem-estar dela, uma forma de silenciar o eco de sua própria impotência, o medo de seu filho, que persistia mesmo sob as luzes ofuscantes, era a prova viva de seu fracasso. Era a anomalia que ela não conseguia corrigir, o bug que seu sistema não conseguia eliminar. A insônia de Léo, suas olheiras, seus desenhos de monstros, tudo era um lembrete diário daquela noite, daquele momento de impotência. E a solução dela sempre era mais controle, mais luz, sensores mais sensíveis, protocolos mais rígidos. Ela não estava tentando curar o menino, estava tentando apagar o registro de seu próprio trauma, forçando o sistema a se comportar como se a falha nunca tivesse existido, mesmo que os dados, a tristeza do filho, mostrassem o contrário. Por isso, a explicação de Miguel não foi recebida como um ato de empatia, mas como um julgamento insuportável de seus métodos. Aquele homem, um simples eletricista, estava ousando sugerir que sua fortaleza de luz, sua solução de milhões de reais, seu complexo algoritmo de segurança, estava errado. Estava dizendo que a resposta não era mais controle, mas menos. Que a cura não estava em banir a escuridão, mas em encontrar beleza nela. Era uma heresia. Era um ataque direto, não apenas à sua decisão como mãe, mas à sua filosofia de vida, à própria lógica que a mantinha de pé e sã. A fúria dela, antes fria e controlada, encontrou um alvo.
Você ousa me dar lições sobre como criar meu filho? Ela sibilou, levantando-se. Você que troca lâmpadas para viver? Eu construí um império do zero. Eu cerquei meu filho com a tecnologia mais segura do mundo e você vem com historinhas sentimentais sobre seu avô e estrelas de giz. Você não entende nada de trauma, de segurança, de psicologia. Você entende de fios e você acaba de cruzar um fio perigoso. Cada palavra era uma faca, uma forma de diminuí-lo, de colocá-lo de volta em sua caixa de insignificância para que a opinião dele se tornasse tão pequena quanto ele. A decisão de demiti-lo foi lógica, instantânea, inevitável. Ele era um elemento comprometido, um risco de segurança e, pior, uma ameaça ideológica à ordem que ela impunha. Era um vírus que precisava ser erradicado antes que pudesse se espalhar. Pegue suas coisas e saia, ela disse, a voz novamente desprovida de emoção. A agência que te contratou será notificada de sua conduta inadequada. Você está demitido e permanentemente banido desta propriedade. A segurança irá acompanhá-lo até a saída. A sentença foi final, executada com a eficiência de um programa de computador. Problema identificado, solução aplicada, sistema restaurado. Miguel, derrotado, virou-se para sair. Não havia nada que ele pudesse dizer, mas, ao chegar à porta, ele parou. Ele se virou e olhou para ela, não com raiva, mas com uma estranha tristeza, quase pena. A senhora tem razão. Eu só entendo de fios, ele disse, a voz calma. Mas até um eletricista sabe que quando se coloca luz demais em um circuito, o sistema não fica mais seguro, ele simplesmente queima. Ele fez uma pausa, deixando a analogia assentar. A senhora baniu a escuridão da casa, mas não conseguiu banir o medo do coração do seu filho. Talvez o problema não seja o escuro, senhora Bastos. Talvez seja a falta de estrelas. Ele saiu. Laura ficou sozinha em seu escritório. O silêncio restaurado, mas as últimas palavras dele ficaram para trás, pairando no ar como um eco. A falta de estrelas. Ela tentou descartar a frase como o delírio poético de um tolo, mas a analogia do circuito a atingiu. Era a linguagem dela. Luz demais queima o sistema. Ela, por instinto, abriu o feed de segurança do quarto de Léo em sua tela gigante, e a imagem que viu a paralisou. O filho não estava dormindo. Estava deitado, os olhos abertos, olhando para o teto, branco e ofuscante. A imagem da segurança perfeita e da miséria perfeita. Ela deu zoom no rosto do filho. Viu a tensão em sua pequena mandíbula, a ansiedade em seus olhos abertos, a exaustão de uma criança que não conseguia se desligar. Seu sistema perfeito de luz ininterrupta estava de fato queimando o circuito de seu próprio filho. As palavras de Miguel voltaram, não mais como uma acusação, mas como um diagnóstico. A falta de estrelas. Pela primeira vez desde a noite da invasão, uma rachadura apareceu na armadura de certeza de Laura Bastos. Pela primeira vez, ela se permitiu fazer a pergunta mais aterrorizante de todas. E se, em sua busca desesperada por controle, ela estivesse completamente, fundamentalmente errada? As palavras de Miguel, a falta de estrelas, assombraram Laura pelo resto do dia. Tornaram-se um código de erro em sua mente, uma linha de lógica que ela não conseguia depurar. Ela tentou trabalhar, mas sua concentração estava quebrada. A cada 5 minutos, seus olhos se desviavam para o monitor que exibia a imagem ao vivo do quarto de Léo. E os dados que ela via eram irrefutáveis. O menino estava apático, ansioso, esfregando os olhos constantemente contra a luz. Seu sistema de segurança perfeito, sua fortaleza de luz, estava produzindo um resultado comprovadamente negativo. A lógica de seu sistema e os dados de seu coração estavam pela primeira vez em conflito direto, e a contradição ameaçava derrubar todo o seu castelo de certezas. Naquela noite, o sono não veio.
Inquieta, ela se levantou e foi como um fantasma até o quarto do filho. Parou ao lado da cama e o observou. Ele não dormia. Apenas olhava para o teto branco e brilhante, os pequenos punhos cerrados ao lado do corpo. Naquele silêncio, sob a luz que ela mesma programara para ser a cura, ela viu a verdadeira natureza da prisão de seu filho. Com a voz embargada, num sussurro que mal ousou proferir, ela perguntou: "Você ainda tem medo, meu filho?" Léo não respondeu apenas continuou a encarar o teto, mas uma única lágrima silenciosa escorreu de seu olho e desceu por sua têmpora. Foi a confirmação mais eloquente e dolorosa que uma mãe poderia receber. Movida por um desespero que atropelou sua lógica, Laura fez algo que ia contra todos os seus princípios. Ela voltou ao seu escritório, abriu o painel de controle da casa e, com o dedo trêmulo, selecionou o sistema de iluminação do quarto de Léo. Ela não desligou as luzes. Isso seria um passo grande. Demais, assustador demais. Mas ela moveu o controle de intensidade, reduzindo a potência em 90%. A luz não se apagou. Ela se transformou. O brilho cirúrgico e agressivo deu lugar a uma penumbra suave, um crepúsculo artificial que envolveu o quarto em uma calma que o cômodo não conhecia há mais de um ano. Para uma mulher obcecada pelo controle, aquele simples gesto foi um ato de rendição. E foi naquela luz suave que a magia aconteceu. À medida que o brilho principal diminuía, os pequenos pontos de luz que Miguel instalara no teto começaram a aparecer como estrelas surgindo após o pôr do sol. Laura olhou para cima e, pela primeira vez, viu a obra clandestina do eletricista. Não era uma bagunça de fios como imaginara, mas um padrão, um desenho, um arranjo de luzes que imitava com uma beleza comovente um céu noturno. Ela reconheceu o cinturão de Órion, a Ursa Maior. Não era um ato de vandalismo, era um ato de arte, um presente secreto. Ela ficou ali, parada no meio do quarto, olhando para o teto, completamente atônita com a beleza daquela desobediência. Léo, em sua cama, também viu. Ele se sentou, os olhos arregalados, não de medo, mas de um assombro puro. O céu particular que ele só via em fragmentos, nos breves instantes de escuridão, agora brilhava para ele em todo o seu esplendor. Ele levantou o bracinho, o dedo apontando para a constelação de Órion. E então ele se virou para a mãe, o rosto iluminado por uma emoção que não era ansiedade. E com a voz embargada pela maravilha, ele disse a primeira palavra que não era uma resposta monossilábica em semanas. Uma única palavra que mudou tudo. "Olha." O coração de Laura parou. Depois, disparou. Era a primeira reação positiva de seu filho a qualquer estímulo em um ano. Era um milagre, mas o universo parecia ter um senso de ironia cruel. No exato instante daquele momento frágil de conexão, o celular de Laura vibrou com uma urgência violenta. Não era um e-mail, era um alerta de segurança nível máximo, vindo não de sua casa, mas do servidor central de sua empresa. Uma sirene silenciosa que anunciava o apocalipse digital. A Bastos Tech estava sob um ataque cibernético massivo e sofisticado. Ela se viu dividida entre duas catástrofes: a emocional, que ela finalmente começava a entender, e a profissional, que ameaçava destruir tudo o que construíra. O universo lhe oferecera uma estrela de esperança com uma mão, e com a outra lhe mostrava o abismo. Ela correu para seu escritório, o momento com Léo brutalmente interrompido. As telas, antes ordenadas, agora eram um caos de alertas vermelhos e firewalls em colapso. Sua equipe de segurança, os melhores do mundo, estava em uma teleconferência, as vozes tensas, perdendo a batalha. O ataque era uma obra de arte de destruição, um vírus que não usava força bruta, mas a própria lógica do sistema para criar brechas. Eles não estavam apenas roubando dados, estavam corrompendo a alma de sua empresa, ameaçando apagar anos de inovação em questão de
Horas. Laura sentiu o mesmo calafrio, a mesma impotência da noite da invasão. Sua fortaleza tecnológica, assim como sua casa, estava sendo violada. Por horas, ela lutou ao lado de sua equipe, uma general em uma guerra que já parecia perdida. Cada defesa que erguiam, os hackers contornavam. Cada porta que fechavam, eles encontravam uma nova janela. Era como lutar contra um fantasma, uma inteligência que parecia estar sempre um passo à frente. O suor escorria por sua testa, o café não fazia mais efeito. Ela estava no limite, vendo seu império desmoronar, pixel por pixel. A lógica, sua deusa, a estava abandonando. Todas as suas soluções, todas as suas estratégias se mostravam inúteis contra um inimigo que parecia conhecer cada segredo de sua criação. Exausta, à beira da derrota, uma lembrança absurda, ilógica, surgiu em sua mente. O eletricista, Miguel, o homem que falava de estrelas. Ela se lembrou de seu arquivo, astrofísico, expulso da universidade por fraude, especialista sistemas complexos. Era um tiro no escuro, uma aposta desesperada, baseada em nada além de um vislumbre de inteligência em seus olhos e uma constelação no teto do quarto do filho. Mas ela não tinha mais nada a perder. Com a voz seca, ela se virou para seu chefe de segurança. Encontre o eletricista que eu demiti ontem. O nome dele é Miguel. Traga-o aqui. Agora. Ofereça o que for preciso para que ele venha. Meia hora depois, Miguel estava parado no centro de comando de Laura. Ele estava confuso, assustado, achando que seria preso. Laura, sem tempo para formalidades, apontou para a tela principal. Aquilo é um ataque de negação de serviço, combinado com um worm polimórfico que está corrompendo nossos backups. Minha equipe acredita que eles estão a minutos de quebrar nossa criptografia mestra. Você entende disso? Ela perguntou, a voz uma mistura de arrogância e desespero. Miguel se aproximou da tela. As linhas de código caótico, que para os outros eram o apocalipse, para ele, pareciam familiares. Seus olhos, acostumados a ler os padrões de estrelas em meio ao caos do universo, começaram a enxergar algo. Não é um ataque de força bruta, ele disse, a voz surpreendentemente calma. É um ataque de padrões. Eles não estão tentando quebrar a sua criptografia. Estão usando a lógica do seu próprio sistema de defesa para criar um loop de sobrecarga. É elegante. Ele olhou para ela. Para vencê-los, a senhora não precisa de um firewall mais forte. Precisa de uma anomalia. Precisa de... Gauss. Ele começou a esboçar em um quadro branco uma solução que parecia loucura, um contra-ataque baseado em princípios da teoria do caos que ele usava para modelar o comportamento de nebulosas. Uma solução que era imprevisível, ilógica e perigosamente instável. Laura olhou para o esboço, depois para seus engenheiros que balançavam a cabeça em negação. O plano de Miguel era uma heresia. Ia contra todos os manuais de segurança cibernética. Poderia, se desse errado, fritar os servidores e causar um dano ainda maior. Era uma aposta de tudo ou nada. Ela se viu em uma encruzilhada. Confiar em sua equipe de especialistas que a estavam levando à derrota ou confiar no astrônomo eletricista desonrado que falava sobre o caos como se fosse um velho amigo. Ela olhou para o rosto calmo de Miguel e se lembrou do céu estrelado no quarto de seu filho, a beleza que nasceu da escuridão, e tomou a decisão mais ilógica de sua vida. Faça, ela disse, a voz um sussurro. Faça exatamente o que você disse. Às vezes a solução não está na lógica, mas na coragem de tentar o impensável. Se você já teve que confiar em sua intuição, mesmo quando todos diziam o contrário, compartilhe sua história nos comentários. E se você quer descobrir se a aposta de Laura vai salvar seu império ou destruí-lo de vez, se inscreva no canal. A resposta está a apenas um clique de distância. A ordem de Laura, faça
ecoou na sala de controle como um tiro de largada. Miguel assumiu o teclado principal. Os engenheiros de segurança, homens que ganhavam salários de 6 dígitos para construir muralhas digitais, olharam para ele com uma mistura de horror e desprezo. O eletricista, o astrônomo fracassado, estava no comando. E o que ele começou a fazer parecia suicídio. Em vez de reforçar as defesas, ele começou a abri-las, desativou firewalls secundários, criou portas de entrada falsas, injetou fluxos de dados aleatórios e ruído branco no sistema. Ele não estava construindo uma fortaleza, estava transformando a rede em um labirinto caótico, um convite para o vírus se perder. Laura observava, o coração na garganta, tendo apostado todo o seu império na lógica insana daquele homem. O ataque, ao encontrar as portas abertas, pareceu se intensificar. Os alertas vermelhos se multiplicaram nas telas como um sarampo digital. A temperatura dos servidores começou a subir perigosamente. "Ele está destruindo tudo!" gritou o engenheiro-chefe, o rosto pálido. "A sobrecarga vai causar uma falha em... Cascata! Os servidores físicos vão derreter. Desligue o sistema, Laura, antes que seja tarde demais." O pânico tomou conta da sala. Todos os dados, toda a lógica, indicavam que a estratégia de Miguel era um desastre, que ele estava acelerando a destruição em vez de contê-la. A pressão sobre Laura era imensa. Seus próprios especialistas, os homens em quem ela confiava cegamente, estavam lhe implorando para abortar a missão. Mas Laura não olhou para os gráficos de alerta. Olhou para o rosto de Miguel. Ele estava em um estado de concentração absoluta, os dedos dançando sobre o teclado, um leve e estranho sorriso em seus lábios. Ele não parecia um homem em pânico. Parecia um maestro regendo uma sinfonia furiosa, perfeitamente à vontade, em meio ao caos que criara. Havia em seus olhos não a loucura, mas uma profunda e calma compreensão dos padrões invisíveis daquela tempestade. Ela se lembrou dele, falando sobre as estrelas, e entendeu que ele via aquele ataque da mesma forma. Não como uma parede de ruído, mas como uma constelação de dados cujo padrão ele podia ler. E contra o conselho de todos, ela tomou sua decisão. "Continuem", ela disse, a voz firme, "confiem nele." E então, o milagre aconteceu. No exato momento em que o sistema atingiu o pico da sobrecarga, prestes a entrar em colapso total, o padrão do ataque mudou. O vírus, projetado para explorar a ordem e a previsibilidade, entrou nos labirintos de dados falsos que Miguel criara. Incapaz de distinguir entre o caminho certo e as centenas de ecos e becos sem saída, ele ficou preso em um loop infinito, atacando a si mesmo. Os alertas vermelhos começaram a piscar e a se transformar em verdes um por um. A temperatura dos servidores começou a cair. Um silêncio atônito tomou conta da sala de controle. Onde a força bruta havia falhado, o caos poético de Miguel havia triunfado. Ele não lutou contra o inimigo. Ele o fez dançar até a exaustão. "Como?" perguntou o engenheiro-chefe, a voz um sussurro de incredulidade. Miguel se afastou do teclado, parecendo cansado, mas em paz. "O sistema de vocês era forte, mas perfeitamente lógico e previsível, como uma grade de cristal. O ataque explorava essa perfeição, sempre procurando o caminho mais reto." Ele olhou para Laura. "Eu apenas introduzi um elemento que o algoritmo do vírus não podia prever: a beleza da imperfeição. Eu criei nebulosas, buracos negros de dados, caminhos que não levavam a lugar nenhum. Eu não o derrotei com lógica. Eu o confundi com poesia." Os engenheiros o olhavam, boquiabertos, incapazes de compreender aquela explicação que misturava astrofísica e arte para descrever uma tática de guerra cibernética. A empresa de Laura estava salva. Nas horas seguintes, ela foi celebrada como uma visionária, uma líder que teve a coragem de pensar fora da caixa. Mas ela sabia a verdade. A vitória não era dela.
Enquanto sua equipe comemorava, exausta e eufórica, ela olhou para Miguel. Ele estava em um canto, limpando as mãos sujas de poeira do painel em sua calça, como se tivesse acabado de consertar um disjuntor. Não havia nele nenhum traço de triunfo, nenhuma necessidade de reconhecimento. Ele tinha acabado de salvar um império bilionário e sua única preocupação parecia ser voltar para seu mundo de fios e ferramentas. E Laura percebeu que a calma dele não vinha do sucesso, mas de um lugar muito mais profundo e seguro dentro de si mesmo. Naquela noite, a mansão estava silenciosa, mas era um silêncio diferente. A adrenalina tinha passado, deixando um rastro de exaustão e uma clareza desconcertante. Laura, em vez de comemorar com sua equipe, procurou por Miguel. Ela não o encontrou na sala de controle, nem na cozinha. Ela o encontrou no quarto de Léo. A luz do quarto estava naquela penumbra suave que ela mesma programara. E Miguel estava sentado no chão, ao lado da cama do menino. O teto acima deles brilhava com as constelações que ele criara. E Léo, acordado, não estava ansioso. Estava deitado de lado, a cabeça apoiada na mão, ouvindo atentamente enquanto Miguel, com a voz baixa, lhe contava as antigas histórias gregas sobre os heróis e os monstros que viviam no céu. Laura ficou parada na porta, observando a cena em silêncio. Ela ouviu Miguel explicar como a constelação de Órion perseguia eternamente as 7 estrelas irmãs, as Pleiades. Ouviu Léo perguntar, com a voz clara, se as estrelas também sentiam medo. E ouviu a resposta de Miguel. Acho que não, campeão. Acho que elas sabem que, mesmo sozinhas no escuro, elas fazem parte de um desenho muito maior. Ela percebeu, com uma clareza que doeu, que Miguel não tinha apenas salvado sua empresa. Estava ali, naquele exato momento, salvando seu filho, ensinando-o a encontrar beleza e segurança no mesmo escuro que o aterrorizava. E estava fazendo isso com a única ferramenta que ela nunca pensou em usar: as histórias. Aquele foi o clímax de sua própria revelação. Ela entrou no quarto e os dois olharam para ela. Não havia mais barreiras entre eles. Ela não falou sobre o ataque, sobre o dinheiro, sobre a vitória. Ela se sentou no chão com eles, um gesto de rendição total ao mundo deles, à lógica deles. Qual é aquela ali? Ela perguntou, apontando para um pequeno aglomerado de estrelas que ela não reconhecia. O gesto de perguntar, de admitir que não sabia, era o maior passo que ela já dera. Ela estava finalmente abrindo mão do controle. Essas são as Pleiades, Miguel respondeu, a voz suave. As 7 irmãs. Léo, orgulhoso de seu novo, acrescentou. O vovô do Miguel ensinou para ele. Ele disse que o vovô João sabia o nome de todas as estrelas do céu. A menção do avô, a conexão com o passado de Miguel, tornou o momento ainda mais íntimo, mais real. Laura olhou para Miguel e, pela primeira vez, não viu o eletricista, nem o gênio da informática, nem o astrônomo fracassado. Viu um homem que carregava em si uma sabedoria ancestral, uma herança de afeto que valia mais do que qualquer patente de tecnologia. Foi então que ela conseguiu pedir perdão. As palavras saíram, não da CEO, mas da mãe. Miguel, me perdoe, ela disse, a voz embargada. Eu estava tão obcecada em construir muros de luz ao redor do meu filho que esqueci que o universo é feito de escuridão e de estrelas. Ela olhou para o teto, para o céu que ele construíra. Você não apenas salvou minha empresa, você me devolveu as estrelas. A confissão era a admissão de sua falência como mãe e como pessoa, e o primeiro passo para sua reconstrução. Sua vulnerabilidade abriu uma porta para uma confissão ainda mais profunda. Aquela noite, ela começou. A voz, um sussurro. A noite da invasão. Eu nunca me senti tão impotente. O escuro, para mim, virou o sinônimo do meu fracasso em proteger meu filho. Eu achei que se eu eliminasse a escuridão,
eliminaria o medo, a memória, mas eu só construí uma prisão. Ela estava, pela primeira vez, dando um nome ao seu trauma, compartilhando sua dor, não como uma líder, mas como uma mulher assustada. E, ao fazê-lo, permitiu que Miguel a visse de verdade, despida de seu poder e de sua armadura. A resposta dela ao trauma não foi diferente da de seu filho. Ambos tinham criado uma prisão para se proteger. Vendo a dor nos olhos dela, Miguel entendeu tudo, e a resposta dele selou o destino deles. Ninguém pode viver sem a noite, Laura. A gente só precisa de alguém que nos ensine a não ter medo dela. E então, Laura, a rainha da lógica, fez o pedido mais ilógico e mais sábio de sua vida. Fique. Miguel, ela disse, não como eletricista, não como consultor. Fique para nos ajudar a navegar na escuridão. Nós precisamos de um astrônomo em nossas vidas. Léo, ouvindo aquilo, sorriu e esticou a mão, colocando-a sobre a de sua mãe e a de Miguel, que estavam próximas no tapete. O gesto selou o pacto. A nova e mais improvável das constelações familiares acabara de nascer. O pacto selado no quarto de Léo redefiniu a arquitetura da mansão de uma forma que nenhuma reforma poderia fazer. Na manhã seguinte, Laura oficializou a nova posição de Miguel. Ele não seria mais um funcionário, mas um consultor de bem-estar e tutor de astronomia para Léo. Um título corporativo e um tanto ridículo que ela criou para dar-lhe um lugar de dignidade e justificar sua presença constante na casa. A primeira decisão de Miguel como consultor foi pedir a Laura que o acompanhasse na programação do sistema de luzes do quarto do filho. Juntos, no escritório que antes era o centro de controle de Laura, eles programaram um ciclo noturno. A luz não mais seria uma constante agressiva, mas diminuiria gradualmente após o pôr do sol, imitando um crepúsculo, até que só restasse a suave luminescência das estrelas no teto. A reintrodução da escuridão, mesmo que gradual, não foi fácil para Léo. Na primeira noite ele se sentou na cama, o corpo tenso, enquanto as sombras começavam a se alongar pelo quarto. Mas, desta vez, ele não estava sozinho. Miguel sentou-se em uma cadeira ao seu lado e Laura, hesitando por um momento, sentou-se na beirada da cama. Miguel não tentou distraí-lo. Ele apontou para as estrelas no teto. Está vendo aquela ali, mais brilhante? É Sírius. Ela é como um cão-guia no céu. E enquanto a escuridão crescia, a voz calma de Miguel preenchia o espaço com histórias de caçadores celestes e ursas protetoras. E Léo, pela primeira vez, tinha uma narrativa para opor aos seus monstros. A escuridão ainda estava lá, mas agora ela também continha estrelas. Enquanto a cura de Léo começava, Laura, fiel à sua natureza, iniciou uma operação paralela. A história de Miguel, a injustiça que ele sofreu, a tocara profundamente. Era um erro de sistema em uma escala muito maior, e ela sentia uma necessidade compulsiva de corrigi-lo. Ela acionou em total sigilo uma equipe de investigadores particulares, os melhores que seu dinheiro podia pagar. A missão deles não era atacar, mas apurar. Eu não quero vingança, ela instruiu. Eu quero a verdade. Encontrem os dados, as testemunhas, as falhas no processo. Eu preciso saber, sem sombra de dúvida, a história completa. Era sua forma de lutar por ele, usando as armas que conhecia, estratégia, recursos e uma busca implacável pelos fatos. Miguel, alheio à investigação de Laura, focou em outra frente. Ele sentia que Léo precisava de uma sabedoria mais antiga e mais quente que a sua. Com a permissão de Laura, ele levou o menino para passar um fim de semana na casa de seu avô, João, nos arredores da cidade. A casa era pequena, com cheiro de madeira e café, e um quintal bagunçado onde um grande telescópio amador apontava para o céu. O avô João não era um cientista, era um poeta das estrelas. Um homem de mãos grossas de trabalho e olhos que brilhavam com a maravilha de um menino. Ele não falou com Léo sobre trauma ou medo,
Falou sobre a poeira de estrelas que corria em suas veias e sobre como a lua era uma grande ouvinte de segredos. Naquela noite, no quintal escuro e silencioso, longe das luzes da cidade, o avô João apontou o telescópio para a lua. "Olhe, Léo", ele disse, ajudando o menino a ajustar o foco. "Está vendo aquelas manchas? São crateras, marcas de grandes colisões, de tempos difíceis. Mas nem por isso ela deixa de brilhar, não é? As cicatrizes fazem parte da beleza dela." Léo olhou pela lente, e a imagem da lua, tão próxima e real, o deixou sem fôlego. Ele não estava apenas aprendendo astronomia. Estava aprendendo sobre resiliência, sobre a beleza que pode existir nas imperfeições, sobre como as maiores feridas podem se tornar as paisagens mais fascinantes. E pela primeira vez, a escuridão da noite não lhe pareceu um vazio, mas um palco para a beleza. A transformação de Laura atingiu um novo patamar quando ela decidiu se juntar a eles em uma dessas visitas. Ela chegou em seu carro de luxo, vestida em seu traje de CEO, completamente deslocada naquele ambiente de simplicidade rústica. Mas, naquela noite, algo mudou. Convidada pelo avô João, ela também olhou pelo telescópio. E ao ver os anéis de Saturno, não como uma imagem em um livro, mas como uma presença real e cintilante na imensidão do universo, ela sentiu sua própria importância diminuir até quase desaparecer. Seus problemas, suas fusões, seus medos, tudo parecia tão pequeno diante daquela majestade silenciosa. Pela primeira vez, ela sentiu uma paz que nenhum sistema de segurança ou conta bancária jamais lhe proporcionara. A cura da casa acompanhava a cura de seus moradores. O próximo projeto de Miguel e Léo foi pintar o teto do quarto do menino. Laura não apenas autorizou, ela apareceu no quarto vestindo uma camiseta velha e calças jeans, para a surpresa de todos. "Acho que este projeto precisa de uma gerente", ela disse com um sorriso tímido. E os três passaram o sábado inteiro pintando o teto com um azul profundo, quase preto. A tinta respingava, as risadas ecoavam, e a formalidade da mansão foi temporariamente suspensa. Eles não estavam apenas pintando uma parede. Estavam juntos, criando um novo céu, um novo universo, sobre as ruínas do antigo medo. O ato de pintar juntos foi uma terapia em si. Eles se sujaram, fizeram bagunça, e no processo, as últimas barreiras entre eles desmoronaram. Laura descobriu que não sabia segurar um rolo de pintura, e Miguel e Léo riram de suas tentativas desajeitadas, e ela riu junto. Uma risada alta, genuína, que surpreendeu a si mesma. Era a risada da mulher que o eletricista vira nos desenhos de sua falecida esposa. Naquele momento, em meio a latas de tinta e cheiro de solvente, eles não eram a patroa, o tutor e o menino. Eram apenas uma família, desfrutando da bagunça criativa de construir algo juntos. Naquela noite, o quarto de Léo estava transformado. Com o teto azul escuro, as estrelas de fibra óptica de Miguel brilhavam com uma intensidade mágica. Parecia que o universo tinha se aninhado dentro daquele cômodo. Léo, deitado em sua cama, olhou para o céu particular que ajudara a criar e sentiu uma coragem que não sabia que possuía. Ele se virou para a mãe que estava sentada ao seu lado. "Mãe", ele disse, a voz firme, Acho que hoje a gente pode apagar as outras luzes, todas elas, só deixar as estrelas." O pedido era o Everest de sua jornada, o passo final para fora de sua prisão. Com a mão tremendo, Laura pegou seu celular, abriu o aplicativo que controlava a casa e, com um toque, executou o comando que fora proibido por mais de um ano. Luzes do quarto de Léo. Desligar. O brilho dos LEDs se apagou. E o quarto foi mergulhado em uma escuridão profunda, quebrada apenas pelo brilho suave e pontilhado das constelações no teto. Por um instante, o pânico ameaçou voltar ao coração de Laura. Mas então, ela ouviu a respiração calma de seu filho e o viu apontar para cima. "Olha, mãe, dá para ver a ursa maior."
Pela primeira vez em um ano, Léo dormiu em um quarto escuro. E Laura, observando-o pelo monitor, chorou. Não de medo, mas de gratidão pela escuridão que finalmente lhe permitira ver a luz. Enquanto a paz se instalava na mansão, a investigação sobre o passado de Miguel chegava a uma conclusão. A equipe de Laura encontrou o que procurava. Um e-mail antigo, trocado entre o rival acadêmico de Miguel e um técnico de laboratório, combinando a manipulação dos dados da pesquisa. E, mais importante, encontraram o técnico, um homem que, consumido pela culpa por anos, concordou em testemunhar em troca de proteção legal. A prova da inocência de Miguel era agora irrefutável. A verdade, que fora enterrada por poder e inveja, estava finalmente vindo à tona. Laura sentiu uma satisfação fria. O sistema que esmagara Miguel estava prestes a se voltar contra seu verdadeiro criminoso. Ela apresentou as provas a Miguel em seu escritório. Ele leu os depoimentos, olhou para a cópia do e-mail e seu rosto permaneceu sereno. Não havia nele o triunfo da vingança, apenas uma tristeza silenciosa pelo tempo perdido, pela carreira roubada. Eu posso destruir esse homem, Miguel, Laura disse. A voz de CEO voltando por um instante. Posso acabar com a carreira dele, com a reputação dele. É o que você quer? Ela estava lhe oferecendo o tipo de poder que ela mesma usaria sem hesitar no passado. Estava lhe oferecendo a chance de fazer justiça com as próprias mãos, as mãos dela. A resposta de Miguel a surpreendeu e, de certa forma, se tornou a lição final de sua própria transformação. Não, Laura, ele disse calmamente, empurrando os papéis de volta para ela. A vingança não vai me devolver meu observatório, nem os anos que perdi. A verdade já apareceu, e isso é o suficiente para mim. Ele olhou pela janela, para o céu que começava a escurecer. Eu passei anos olhando para o passado, para o que me tiraram. Mas agora eu prefiro usar meu tempo para construir algo novo. Sua renúncia à vingança, sua escolha pela construção em vez da destruição, foi o ato de nobreza que selou o profundo respeito e a admiração que Laura sentia por ele. Inspirada pela atitude dele, ela teve uma ideia, ainda mais ousada que a primeira. Se não vamos usar nosso tempo para destruir o passado, ela disse, um brilho nos olhos, então vamos usá-lo para construir um futuro para outros. Foi assim que nasceu a ideia do observatório. Não um grande centro de pesquisa para acadêmicos, mas um pequeno e acolhedor observatório comunitário no parque da cidade, dedicado a crianças. Um lugar onde qualquer Léo, de qualquer bairro, pudesse olhar através de um telescópio e se lembrar de que o universo é maior que seus medos. Um projeto que uniria a paixão de Miguel e os recursos de Laura para criar um legado de esperança. Os meses seguintes foram de uma atividade febril e alegre. A mansão se tornou o centro de planejamento para o Observatório Estrela Guia. Arquitetos se reuniam com Miguel na cozinha. Laura usava sua habilidade de negociação para conseguir as licenças da prefeitura. E Léo se tornou o consultor infantil oficial, opinando sobre a altura dos telescópios e a cor das paredes. A família que se formara na cura de uma dor agora se solidificava na construção de um sonho. E no processo, a relação entre Laura e Miguel se aprofundava, transformando-se de uma parceria de cura em uma cumplicidade silenciosa e profunda, cheia de olhares demorados e sorrisos compartilhados. O amor entre eles não foi uma explosão, mas um lento nascer do sol. Aconteceu em pequenos momentos. Na forma como ela trazia um café para ele, sem açúcar, como ele gostava, quando ele estava tarde da noite debruçado sobre as plantas do observatório. Na maneira como ele a cobria com um cobertor quando ela adormecia no sofá, exausta após uma longa teleconferência. Eram pequenos gestos de cuidado, de atenção, que diziam muito mais do que qualquer declaração de amor.
Eles não precisavam de drama. Suas vidas já tinham tido drama o suficiente. O que eles precisavam e o que estavam construindo era a paz. Numa noite, enquanto revisavam os últimos detalhes do projeto, sentados lado a lado, em seu escritório, a mão dela, ao procurar uma caneta, roçou na dele. O toque foi elétrico, mas nenhum dos dois recuou. Laura se virou para ele e a pergunta que estava em seus olhos há meses finalmente encontrou voz. Miguel, ela disse suavemente, eu passei a vida construindo sistemas para me proteger do caos. Mas você e suas estrelas me ensinaram que o caos é apenas o universo se movendo. E eu não quero mais observá-lo de longe. Quero senti-lo com você. A confissão era a sua rendição, final ao imprevisível, ao incontrolável, ao amor. A resposta de Miguel veio com a mesma honestidade. Eu também me apaixonei por você, Laura. Mas eu tenho medo. Medo de quê? Ela perguntou. Dos nossos mundos. Eu sou um eletricista que gosta de estrelas. Você. Ele gesticulou para a imensidão do escritório, para a cidade cintilante lá fora. Laura sorriu. Um sorriso que iluminou todo o ambiente. Nossos mundos não são mais diferentes, Miguel, ela disse, entrelaçando seus dedos nos dele. Estamos construindo um novo aqui mesmo. Um mundo onde uma CEO pode se sujar de tinta e um astrônomo pode salvar um império. Acho que é um bom lugar para se viver. O primeiro beijo deles não foi de paixão avassaladora, mas de um reconhecimento profundo. Foi um beijo calmo, certo, cheio da paz de quem finalmente encontra seu lugar no universo. Um beijo que selava não o começo de uma história de amor, mas a continuação de uma jornada de cura que os levara até ali. Do corredor, Léo, que tinha se levantado para beber água, viu a cena pela porta entreaberta. Ele não se sentiu excluído. Pelo contrário, ele sorriu, um sorriso sábio e tranquilo, e voltou para seu quarto, para seu céu particular, sabendo que sua pequena constelação familiar estava finalmente completa e em perfeita harmonia. A inauguração do Observatório Estrela Guia foi um evento sem igual na cidade. Não havia tapete vermelho nem discursos corporativos. Havia crianças de todas as classes sociais, de olhos arregalados, fazendo fila para olhar por um telescópio pela primeira vez. No pequeno palco estavam Laura, Miguel e Léo. E o discurso de Laura não foi o de uma CEO, mas o de uma mãe e de uma mulher transformada. Eu passei a maior parte da minha vida construindo sistemas para eliminar a escuridão, ela disse, a voz clara e firme. Mas este homem, ela olhou para Miguel, me ensinou que o objetivo não é eliminar o escuro, mas encontrar a coragem de acender uma estrela nele. Esta fundação não é sobre doar dinheiro, é sobre doar céus. É sobre lembrar a cada criança que não importa o quão escura seja a noite, elas fazem parte de um universo de beleza infinita. Um ano depois, o observatório era a alma cultural da cidade. Miguel, o ex-eletricista, tornara-se o professor Miguel, um educador científico amado por centenas de crianças. Ele havia redescoberto sua paixão por ensinar, não em salas de aula universitárias, mas sentado na grama, apontando para a lua e contando histórias sobre galáxias distantes. Laura, por sua vez, havia revolucionado sua própria empresa. Inspirada pelo sucesso do observatório, ela criou um laboratório de inovação humana, investindo em tecnologias que promoviam o bem-estar e a conexão, em vez de apenas a produtividade. Eles encontraram um equilíbrio perfeito, unindo a ciência das estrelas com a ciência da alma e provando que os dois mundos não eram apenas compatíveis, mas essenciais um ao outro. A justiça, que por tanto tempo lhe fora negada, finalmente encontrou o caminho de volta para Miguel. A investigação silenciosa, financiada por Laura, deu frutos. Com provas irrefutáveis em mãos, a universidade foi forçada a reabrir seu caso.
O acadêmico que o sabotara, confrontado com evidências de fraude, confessou. Miguel foi publicamente inocentado, seu nome limpo, sua honra restaurada. A universidade lhe ofereceu seu antigo cargo de volta, com todas as honras. Ele agradeceu, mas recusou. Meu observatório agora é outro, ele disse. Sua vingança não foi ver seu inimigo cair. Foi a alegria de construir algo novo e melhor. Ele não precisava mais do reconhecimento do sistema que o descartara. Sua validação vinha dos olhos maravilhados das crianças que ele ensinava a sonhar. O casamento deles aconteceu em uma noite de lua nova, dentro do observatório que construíram juntos. Sob a cúpula aberta para o céu estrelado, eles trocaram seus votos. Não havia padre nem juiz, apenas o avô de Miguel, João, que falou sobre como as estrelas são guias fiéis nas noites mais escuras. Léo, orgulhoso em seu pequeno traje, foi quem levou as alianças. As promessas que fizeram não foram sobre riqueza ou saúde, mas sobre a luz e a escuridão. Eu prometo ser a sua estrela na noite mais escura, disse Laura. E eu prometo ser a sua escuridão, para que você possa sempre brilhar, respondeu Miguel. Foi uma cerimônia de uma beleza silenciosa e cósmica. A união de duas almas que aprenderam a encontrar seu lar na imensidão do universo e um no outro. Vida deles encontrou uma órbita feliz. Léo se tornou um menino curioso e corajoso, que não apenas não tinha mais medo do escuro, mas o procurava, ansioso para descobrir novos segredos no céu noturno. Ele queria ser astronauta para poder visitar as estrelas que seu pai Miguel lhe apresentara. Laura tornou-se uma mãe presente, uma líder que inspirava pelo exemplo, uma mulher que aprendeu a equilibrar a força de uma CEO com a vulnerabilidade de quem ama. E Miguel, o homem que perdera as estrelas, tornou-se o centro de sua própria pequena e brilhante galáxia. Eles eram uma família improvável, uma constelação desenhada por linhas tortas de dor, coragem e redenção. Numa noite, os três estavam no jardim da mansão com o velho telescópio do avô João. A noite estava particularmente clara. Pai Miguel, perguntou Léo, o olho grudado na lente. Por que as estrelas ficam no escuro? Por que elas não aparecem de dia? Miguel começou a dar uma explicação científica sobre a luz do sol e a atmosfera. Mas Laura o interrompeu com um toque suave e ofereceu a moral final de sua própria história. Porque o escuro não é o fim de tudo, meu filho, ela disse, a voz suave como a luz das estrelas. Às vezes, ele é apenas o começo, é o lugar onde a luz tem a chance de nascer, de se mostrar. É o que nos lembra que, mesmo quando tudo parece perdido, ainda existe beleza, se a gente tiver a coragem de olhar para cima. A imagem final daquela jornada não foi a de um final feliz, mas a de uma paz infinita. Os três, juntos, sob a imensidão do céu. Laura com a cabeça apoiada no ombro de Miguel, Léo entre eles, apontando para um ponto de luz distante. O homem que se refugiou na ciência, a mulher que se refugiou no controle e o menino que se refugiou no medo. Todos curados pela simples e profunda sabedoria do universo. Eles aprenderam que a escuridão não era o inimigo. Era apenas o veludo preto sobre o qual as estrelas mais brilhantes são convidadas a dançar. E a família deles, aquela pequena e teimosa constelação, era a prova viva de que a luz mais bonita é aquela que a gente ousa acender quando tudo ao redor é noite. E assim, um eletricista que sonhava com o céu nos lembrou que todos nós temos estrelas escondidas, esperando a escuridão certa para brilhar. Se a jornada de Miguel, Laura e Léo te inspirou, se te fez querer olhar para o céu de uma forma diferente, então faça parte da nossa comunidade. Sua inscrição é o que nos permite continuar viajando por novas galáxias de emoções. Deixe seu like para que esta luz chegue a mais pessoas e comente aqui embaixo. Qual é a sua estrela guia?
Temos novas histórias todos os dias e a próxima pode ser a constelação que você estava procurando.